Aleluia. Como é bom estarmos juntos, como é bom adorar ao Senhor. E o meu convite é para que você faça desse momento um momento de adoração ao Senhor na sua família, na sua casa. Vamos orar neste momento? Querido Deus, amado Pai, mais uma semana que passou e outra que se inicia hoje, neste dia de domingo, Senhor. Nesta noite em que estamos aqui para adorar e engrandecer o Teu nome, vem sobre nós, ó Espírito Santo. Convidamos a Ti para que hoje, através do que o Senhor irá ministrar em nossas vidas, possamos ter paz em meio à tempestade. Pois Tu és grande, Tu és poderoso e nós contaremos os milagres do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, amém? Vamos adorar esse Deus poderoso.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora, a tua igreja te adora, tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A tua igreja te adora.
E nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que tem orado ao Senhor para que Deus traga provisão sobre a sua casa. O Senhor é aquele que envia a chuva a seu tempo. Meus irmãos, a palavra do Senhor em Deuteronômio 28 diz que o Senhor envia chuva a seu tempo. Espere o tempo de Deus, espere o momento de Deus, e a chuva estará caindo sobre a sua seara. Se você crer nisso, diga glória a Deus, diga aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento, para você que tem o coração aberto a contribuir na obra do Senhor. Que o Senhor seja na sua vida. Você pode estar nos cultos presenciais, mas trazendo também 1 quilo de alimento não perecível. Isso vai nos ajudar a ajudar famílias que precisam. Assim como também, mesmo que às vezes não podendo sair de casa ou enfrentar uma fila de banco, você pode fazer, devolver o seu dízimo por PicPay ou pela conta bancária da nossa igreja. Você que é membro da igreja, você recebeu. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar neste momento. Ó Pai eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que a tua presença seja real em nossas vidas, que o Senhor venha sobre os nossos corações, venha, Senhor, trazer sobre nós, ó Deus, a abundância, meu Pai. Vem, Senhor, sobre todo dizimista, sobre todo ofertante, ó Pai, sobre este que tem sido fiel a Ti, ó Deus, traga em abundância a Tua graça e o Teu poder, Senhor. Traz, ó Deus, tudo aquilo que é necessário para todos os dias da sua vida. Senhor, os céus não estão em crise, o Teu reino não está em crise, Senhor. Por isso nós colheremos o melhor desta terra, o melhor que vem do Senhor. Assim nós oramos, assim nós te glorificamos, assim nós te exaltamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Você pode estar aí com a sua família, e você pode até dar a mão à sua família, a pessoa que está do seu lado, e nós vamos orar juntos, nós vamos orar pela família. Mesmo que você esteja sozinho nesta casa, ou neste apartamento, o Senhor é aquele que está contigo. Você não está sozinho. A presença de Deus é contigo. Então, em nome de Jesus, vamos orar pela nossa família. Ó Deus, amado Pai, Senhor de toda glória, eu te peço que o Senhor alcance a família neste momento. Alguns, ó Deus, estão submergindo, Senhor, mas a Tua mão é aquela que vem e nos traz de volta, Senhor. Eu te peço, ó Deus, traga de volta aquele que está sendo, ó Pai, submergido pela depressão, submergido, Senhor, ó Deus, pelo síndrome do pânico, ó Deus, ou até mesmo por uma crise de ansiedade. Meu Pai, aquele que está temeroso, aquele, Senhor, ó Deus, que está com seu coração, Senhor, ó Deus, temendo, Senhor, eu te peço, traga paz, traga harmonia a esta casa. Em nome de Jesus eu profetizo sobre esta casa a cura, eu profetizo sobre estes a tua bênção, eu profetizo a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, assim eu oro, Deus, e abençoo cada família, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, mas que nesse louvor você possa profetizar a mão de Deus vindo ao encontro da sua família. Aleluia, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me
traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor tem algo para os nossos corações. Eu quero orar com você nesta noite. Pedir para que Deus fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. E não só ouvir a Tua voz, mas também praticar esta palavra, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus. Vem, Senhor, ao nosso encontro, ó Deus. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Deus. Traz a graça sobre os nossos corações. Assim nós oramos, crendo no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 14. Mateus 14, versículo de número 22. O texto nos diz que Jesus anda sobre as águas. Não só Jesus, mas Pedro também. E eu quero pensar com você sobre esta passagem, que muito tem a nos ensinar. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia
as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caída a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, às 3 horas da manhã, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Essa canção que nós cantamos agora retrata muito bem essa palavra. Se o mar te submergir, ele vem com a sua mão e traz de volta. Há muitas pessoas que estão submergindo diante do que está acontecendo. Pessoas que estão vivendo por momentos difíceis. E não só nessa pandemia, mas também momentos dentro de sua própria casa, situações que já estavam se arrastando há algum tempo. E esta pessoa agora está pensando: o que eu vou fazer? Já estava difícil e ainda mais com essa pandemia ficou pior. Observe que Jesus está aqui compelindo os discípulos a entrar no barco. A palavra compelir quer dizer obrigou Jesus a entrarem no barco. Mandou que entrasse no barco. Aquela multidão já havia sido liberada, porque Jesus multiplicou pães e peixes. E agora Jesus dispensou os seus discípulos. E ele dispensa os seus discípulos para dentro do barco, e ele diz: vão. E Jesus fica sozinho com o Pai. A palavra do Senhor diz que Jesus os mandou embora para poder ficar sozinho, estando sozinho. Jesus, ele nutria uma vida de relacionamento com o Pai. Jesus tinha o hábito de estar com a multidão, estar com os seus discípulos, mas ele não negociava o seu secreto. Muitos de nós deixamos de viver mais milagres e mais graças de Deus em nossa vida, porque aquilo que sempre fizemos, desde a nossa juventude, ou do tempo em que aceitamos Jesus como nosso Salvador, passamos a não fazer mais, passamos a não ir mais em vigílias, passamos a não orar mais, passamos a não buscar mais, e então isso vai se esfriando em nossa vida, e então começamos a entrar no mesmismo, começamos a estar no meio da multidão, a multidão nos cerca e começa a nos influenciar. Jesus, ele tinha uma prática de estar sozinho com o Pai. Você não pode deixar que algumas realidades da sua vida venham tirar o seu momento de solitude com Deus. A palavra do Senhor diz que aqueles discípulos, os mesmos que Jesus, em Mateus 5, vai chamá-los para ser pescadores de homens. Esses mesmos pescadores, que conhecem o mar que eles estão navegando, que conhecem o barco que eles estão se deslocando de uma margem para outra. Esse Jesus, o Jesus que vive com esses discípulos, ensinando esses discípulos, vai dar a eles uma nova oportunidade de serem então tomados de uma experiência profunda.
Jesus os mandou entrar no barco. E esses discípulos que já conhecem o barco, e já conhecem o mar, e já conhecem a realidade dessa tempestade que eles estão vivendo, entenda, eles já viveram outras tempestades. Eles já conheciam outras tempestades. Eles estavam dentro de uma realidade em que, neste barco, diante dessa tempestade, não era algo novo para eles. Quantos de nós estamos vivendo em uma realidade de vida que não é novo para nós? Não é novo para nós. Mas estamos remando, e os discípulos disseram que a palavra do Senhor nos diz que eles remavam, e na quarta vigília da noite, creio que já estavam cansados, e quem sabe cansados naquela tempestade que açoitava o barco. E o barco aqui eu quero relacionar com a minha vida e com a sua vida. Meus irmãos, quantos de nós levaríamos um trajeto em curto tempo, agora diante de uma realidade estamos remando e nos cansando, e as nossas energias estão se esvaindo, estão indo embora essas nossas energias, e nós estamos indo em direção a algo que Jesus nos mandou. O interessante dizer aqui é que Jesus os mandou entrar no barco. E aí você pergunta assim, mas Jesus me mandou casar com este homem. Foi Jesus que me mandou casar com esta mulher. Foi Jesus quem me mandou abrir esta loja. Não, foi Jesus quem me mostrou que a casa que eu deveria comprar era essa. E no decurso, no momento em que na vida nós estamos remando e nos esforçando, começamos a ter a nossa energia se esvaindo. E já não aguentamos mais lutar contra a tempestade. E psicologicamente já estamos fragilizados. Diante da noite escura, de uma tempestade que vem sobre nós. E estamos diante do Senhor, falando, Senhor, por que Tu nos colocastes aqui? Por que Tu nos fizeste, Senhor, estar aqui, passando pelo que eu estou passando? Foi o Senhor quem me mandou estar aqui, foi o Senhor que me colocou dentro desse barco. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor esteja comigo. E então começamos, irmãos, a ter uma guerra psicológica, começamos a duvidar por que Ele nos mandou, por que Ele nos levou a viver o que nós estamos vivendo. Estamos remando, as nossas forças estão se esvaindo e Jesus não chega. Há situações em que nos sentimos sozinhos, parece que abandonados, mas o interessante, meus irmãos, é que Jesus está lá no monte, olhando os seus discípulos remando no meio da tempestade. Entenda uma coisa, você pode não ver Jesus, você pode não percebê-lo, e até mesmo você deve estar se perguntando por que Ele me fez entrar nessa, mas Ele está lá do alto olhando para você, olhando para a sua vida, olhando você dentro desse seu barquinho, dentro desse barco remando, lutando contra todas as realidades que vêm contra você, contra todos os intempéries que vêm contra você. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que enquanto eles estão na quarta vigília da noite remando, Jesus, Ele vem sobre as águas. Deixa eu lhe dizer, meus irmãos, Jesus, Ele virá ao seu encontro de uma forma que você não espera, de uma maneira que você não imagina. Deus vai usar pessoas que você menos imagina, Deus vai usar recursos que você jamais imaginou que Ele poderia usar, Deus vai criar situações que você jamais pensou que Ele criaria, mas o Senhor virá ao seu encontro diante da tempestade que te cerca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele virá de uma forma que eu não espero. Ele me surpreenderá. É isso que Deus vai fazer. Deus vai te surpreender. E o te surpreender será de forma maravilhosa. Te surpreender de uma forma que você jamais imaginaria. É esse Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que quando os discípulos viram Jesus de longe,
Eles começaram a gritar: "Ah, é um fantasma, é um fantasma". Veja, homens barbados, homens experimentados naquele mar, homens que já saíam à noite para pescar, porque é um tempo em que os pescadores têm o hábito de pescar, mas eles estavam tão fragilizados nos seus sentimentos. O medo tomou conta, e quando a gente tem medo, a gente começa a ver coisas onde não tem. Quando a gente tem medo, a gente começa a perceber coisas aonde não existe. Quando nós temos medo, nós esquecemos de quem somos, nós esquecemos da experiência que temos. Eles tinham experiência no mar, eles tinham experiência de navegar, mas no entanto, meus irmãos, olha o que aconteceu. Diante daquela situação, eles começaram a ter medo. E no que eles têm medo, o que vai acontecer? A palavra do Senhor nos diz que Jesus fala: calma, tenha bom ânimo. A palavra bom ânimo aqui no original significa tenha fé. Não perca a sua fé. No meio da provação, no meio da dificuldade, daquilo que vem contra você, não perca a sua fé, a sua convicção. É isso que te fará, de fato, andar sobre as águas. Aleluia! E quando ele disse: tenha fé, sou eu. Aleluia! É nessa hora que o mais fraco se torna o mais forte, e o mais forte se torna o mais fraco. É nessa hora que eu quero ter o ímpeto de Pedro. Diante de uma realidade, Pedro vai dizer o seguinte: se és tu, então me manda sair do barco e ir ao teu encontro. Quem está falando isso? E nós vemos isso já no capítulo 14 de Mateus, a uma distância de quando ele foi chamado. Ele já viu Jesus multiplicar pães e peixes, ele já viu Jesus falar sobre várias cenas da vida cotidiana. Pedro já viu Jesus trabalhar sobre curas, sobre endemoniados, sobre pessoas que estavam acometidas de problemas. Jesus, ele já havia mostrado quem ele era para os seus discípulos. Pedro já havia caminhado com Jesus um bom tempo para dizer: eu conheço, se é Jesus, eu vou, se é Jesus, eu assumo, se é Jesus, eu tomo sobre a minha vida, porque eu, pelo menos pelo tempo em que eu estou com Ele, eu conheço, Ele é poderoso para me fazer andar sobre as águas. Será que você conhece o Deus que você serve? Será que se Deus te fizesse um desafio agora, você de fato estaria correspondendo positivamente a esse desafio? Entenda isso. Jesus só falou assim: vem. Simples assim. Jesus só falou: vem. Ele não explicou: venha, mas venha de um jeito assim. Venha, mas olha, você tem que ter cuidado. Venha, mas olha, pisa nesse lado de cá, porque esse lado de cá não está bem. Ele falou: vem. E tudo que Deus fala para você é: vem. Foi o que Jesus falou para o cego de Jericó: veja. Foi o que Jesus falou para o homem que havia 38 anos, coxo diante de um tanque: levanta e toma o teu leito. Foi o que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, corta o cordão umbilical, vem para o desconhecido, vem para onde eu vou te mostrar. Daqui para frente você não vai mais olhar para trás, só vai olhar para frente. Você vai contar as areias do mar, mas vai chegar um patamar na sua vida que você não vai contar mais as areias. Você vai olhar para o céu e haverá constelações, universos e multiversos, e será de glória em glória, de degrau em degrau. Mas se você sair da tua parentela e se tornar família minha, aleluia, vem comigo, vem para o desconhecido, vem para uma realidade que você nunca passou por, uma experiência que você nunca viveu. Deus está dizendo para você: eu quero te dar uma experiência que você nunca viveu, uma experiência que você nunca passou, mas você precisa vir, você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa se lançar, porque se você não se lançar, a tempestade vai te alcançar. Aleluia! Isso é maravilhoso. Esse Deus que nos chama para viver uma experiência indizível, é o que Deus faz com você, é o que Deus age na sua vida. Aleluia!
A palavra do Senhor nos diz que Pedro, ele sai do barco e ele começa a olhar para Jesus. Ele tem um alvo, ele tem um foco. Sabe qual é o nosso problema? É que quando Deus nos chama, é que quando Deus fala conosco, nós passamos a ir, mas no meio do caminho, a gente começa a tirar o foco, a gente começa a pensar em qualquer outra coisa, fora aquilo que Deus nos falou, a gente começa a prestar atenção em coisas que nada tem a ver com a nossa vida. Você começa a tirar o seu foco daquilo que você deveria. Deus te colocou em uma faculdade e você tira o foco. Deus te colocou em um emprego e você tira o foco. Deus te deu um plano e você tira o foco. E quando você faz isso, você começa a reparar as tempestades e tudo aquilo que vem contra a visão de Deus para a sua vida. E você começa de novo a se fragilizar. Esse é o problema. O problema é que nós não mantemos o nosso foco. O apóstolo Paulo diz, esquecendo para as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Você precisa ter um foco, você precisa ter um norte, você precisa ter um senso de direção. E quando ele começa, a Bíblia diz, e reparou na força do vento. Espera aí, quando é que o vento se tornou mais forte que a fé de Pedro? Quando que a tempestade se tornou mais forte que a fé de Pedro? Quando que o mar revolto se tornou mais forte do que a fé petrificada, cristalizada de Pedro? Quando ele reparou na força do vento. Sempre haverá forças contra você. Sempre diante de uma decisão que você tomar, sempre se levantará pessoas, sempre se levantará situações, sempre o inimigo vai se levantar contra você, sempre aqueles que comem do teu prato vão se levantar contra você, pessoas que frequentam a tua casa podem se levantar contra você, mas se você reparar na força das palavras dessas pessoas, se você reparar nas atitudes dessas pessoas, você vai começar a fraquejar na sua fé. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus Cristo e você vai continuar a andar em direção àquilo que Ele te chamou para viver. E você vai passar incólume por essa tempestade. A palavra do Senhor nos diz que quando ele reparou, ele começou a afundar. No que ele começou a afundar, ele disse, Senhor, salva-me. E Jesus foi lá, o pegou pelo braço, pela mão, olhou para Pedro e disse, homem de pequena fé. E aí a palavra do Senhor nos diz que Jesus o conduziu de volta para dentro do barco. Ele o conduziu de volta para dentro do barco. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que para mim, na minha percepção do texto, aquilo que era mais precioso, aquilo que na verdade era o que ele queria nos ensinar, ele queria dizer o seguinte, eu não quero que você viva acostumado no seu barco, no seu lugar de conforto. Eu quero que você saia dessa realidade. Eu quero que você viva diante de uma compreensão muito maior do que você possa imaginar. Eu quero que você entenda perfeitamente que eu estou te levando a ter paz no meio da tempestade. Voltar para o barco é voltar para a minha vida mediana. Voltar para o barco é voltar para a minha vida que não tem significado maior. Voltar para o barco é dizer para mim mesmo, eu sou limitado, e por ser limitado, eu não quero me propor a arriscar a minha vida, a levar a minha vida a viver uma realidade que eu desconheço. Eu vou lhe dizer, com Jesus fora do barco, estava mais seguro do que dentro do barco. Porque se o barco afunda, eles afundam juntos. Mas Jesus mostrou e provou que com Ele na tempestade, você não afunda. Porque o poder de Deus o sustenta. O poder de Deus é o esteio sobre os seus pés. É o poder de Deus. Deus está dizendo a você, eu não tenho nenhuma pretensão de acabar com a tempestade da sua vida. Eu tenho pretensão de ensinar a você a ter paz no meio dela. Porque se eu trago você de volta para o barco, eu estou dizendo que o barco é maior do que o meu poder.
Mas como você, Pedro, como você quer voltar para o seu barco? Você quer voltar para aquela sua vida medíocre? Você quer voltar para aquela vida cotidiana? Você não quer viver uma experiência diferente, Pedro? Então, Pedro, é melhor que você continue no seu barco. Meus irmãos, a coisa mais triste que eu pude ver nesse texto é Pedro deixando de viver o sobrenatural para viver o natural, para viver o ordinário, deixar de viver o extraordinário. Deus não tem pretensão de acabar com as tempestades da nossa vida. Ele quer nos ensinar a caminhar no meio delas com paz, com o coração em paz. É o que Deus tem para nós, é o que Deus tem para a sua vida. É triste em saber, em Jesus olhar para Pedro e dizer: meu filho, como você não consegue andar comigo nos meus passos, vir para a minha realidade, porque é isso que o texto está nos dizendo. Ele está dizendo assim: eu quero que você viva a minha realidade. Eu quero que você viva a realidade que eu tenho para a sua vida. Eu quero que você, de fato, venha viver comigo numa realidade que você jamais viveu. Eu vou te mostrar que não é esta vida que você propôs para você. Eu tenho algo muito maior para você. Eu tenho algo muito melhor para você. Eu tenho que lhe mostrar algo que você jamais viveu, mas você precisa vir para cá. Você precisa sair do seu barco e vir viver na minha dimensão. Você precisa sair da sua dimensão e viver na minha dimensão. E assim, você não vai mais questionar as realidades aparentes do seu olhar. Você só vai viver pela fé. E viver pela fé não é viver por vista, mas pela visão que você tem no relacionamento com Deus. A minha oração é que você possa sair do seu barco e vir ao encontro de Jesus para viver uma grande experiência na presença dEle. Vamos orar neste momento. Querido Deus, amado Pai. Ó Senhor, esse texto nos mostra o quão é importante, Senhor, que vivamos de fato uma vida na Tua presença. O quão é importante, Senhor, saber que o Senhor às vezes permite tempestades em nossas vidas, mas essas tempestades são para nos moldar, são para nos amadurecer, são para nos fazer crescer na Tua presença. Senhor, nós queremos sair do nosso barco. E nós queremos ir em direção ao Senhor e viver na dimensão do impossível, que se torna possível. Senhor, nos permita sim, ó Deus, ouvir a Tua voz e com esta voz caminhar por entre a tempestade. Estamos atravessando uma tempestade, uma pandemia terrível, Senhor. Mortes, um espírito de mortandade assolando famílias. Mas nós vamos atravessar esta pandemia em paz. Haverá paz. Haverá paz. Eu não quero voltar, Senhor, para o meu barco. Eu não quero voltar, Senhor, para o meu barco que me limita. Eu não quero voltar para o meu barco, Senhor, que mostra a mediocridade da minha fé. Eu não quero voltar para o meu barco de medo, que me faz ter medo, Senhor. Mas eu quero andar no meio da tempestade com o Senhor. Oh, meu Deus, nos leva, Senhor, a andar nesta tempestade, mas com paz. Paz na nossa alma. Paz no nosso espírito. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajude a ter paz. Mesmo que sejamos cercados por uma tempestade, mesmo que as notícias venham, Senhor, e venham assolar o nosso barco, tentar nos fazer jogar ao chão. Mas nós queremos caminhar no meio da tempestade. Não, Senhor, não quero voltar para o meu barco. Eu quero permanecer contigo, com paz, mesmo que no meio das tempestades. No nome santo de Jesus. No nome
nome de Jesus. Louve o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Feche os seus olhos onde você estiver. O Senhor te chama a viver uma experiência. Comece a glorificar ao Senhor. Aleluia. 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 Comece a glorificar ao Senhor, comece a exaltar ao Senhor, comece a dizer: Senhor, Tu és poderoso e eu quero viver uma experiência na Tua presença. Eu quero sair do mesmismo, ó Deus, e viver uma experiência poderosa nas Tuas mãos. Eu quero, Senhor, ó Deus, caminhar, Senhor, contigo em lugares que jamais fui no mundo espiritual. Aleluia. Aleluia, 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 Senhor Deus, eu oro, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe durante toda essa semana, Senhor. Durante, ó Pai, esta semana que se inicia, meu Pai, que a Tua presença continue conosco, que
Que a Tua graça venha sobre as nossas vidas. Ó Pai, que pessoas sejam ricamente abençoadas, curadas de toda enfermidade, Senhor. As Suas respostas venham durante esta semana, meu Pai. Em nome de Jesus assim eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Erga as tuas mãos onde você estiver. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações, e a graça, e o poder do Espírito Santo de Deus, venha sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.